querida aluna, eu sou Flaviana Bernardes, estou aqui com você hoje para passar a matéria de veículos. Essa matéria eu vou falar sobre a identificação de veículos, classificação de veículos, uma matéria muito interessante e que você vai usar no seu dia a dia. É uma matéria complementar também para o seu dia a dia. Vamos lá? Todo veículo, seja ele automotor, movido a motor, seja ele elétrico, movido a eletricidade, seja ele articulado, reboque ou semi-reboque, deverá ser registrado junto ao órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, onde o proprietário seja residente e domiciliado. Então, o órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, recapitulando a matéria anterior, é o DETRAN, que é o órgão responsável por acompanhar o processo de habilitação e emitir documento de habilitação, e também o órgão responsável por fazer as regularizações referente a veículo e também emitir documento do veículo. Então, todo veículo tem que ser registrado. No ato do registro do veículo é emitido o certificado de registro do veículo. E esse registro é feito junto ao DETRAN, que é o órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. É o Departamento de Trânsito do Estado. Então, esse veículo tem que ser registrado no DETRAN, onde ele é residente e domiciliado. No ato do registro do veículo, será emitido o primeiro documento do veículo, que é o CRV. É o Certificado de Registro do Veículo. Como se fosse a nossa certidão de nascimento. Então, é a certidão de nascimento do veículo. É o certificado de registro do veículo. Este é um documento que você não precisa renovar ele. Ele é um documento que você guarda na sua casa, é um comprovante que o veículo é seu, que o veículo está no seu nome. Mas, em alguns casos, há a necessidade de pedir a emissão de um novo CRV. Então, quando que é a necessidade de pedir a emissão de um novo CRV? Isso é interessante para a prova, então gravem isso aí que eu vou falar. Quando há a necessidade de pedir a emissão de um novo CRV? Será obrigatório a expedição de um novo CRV. Quando? Aqui o primeiro caso aqui, quando for transferida a propriedade, você vendeu o veículo, então tem que pedir a emissão de um novo CRV, né? Então aqui, como vocês estão vendo o desenho do CRV, vendeu, aí vai preencher aqui, né, o nome do novo comprador, então vai estar pedindo a emissão de um novo CRV, onde vai vir um novo documento com os novos dados originais, além do nome do novo proprietário, outras informações a mais que é necessário conter no CRV, que é o certificado de registro do veículo. Também a necessidade de pedir a emissão de um novo CRV quando o proprietário mudar de município, de domicílio ou residência. Então, quando o proprietário mudar de residência e município, há necessidade de pedir a emissão de um novo CRV. Observem os detalhes nas questões, nas alternativas. Se na alternativa fala que o proprietário mudou somente de residência, ele continua no mesmo município, não há necessidade de pedir a emissão de um novo CRV. Mas, se ele muda de residência e município, mudou o município, então aí tem que pedir a emissão de um novo CRV. Então tem que ser alterado a mudança de residência e município. Quando mudar qualquer característica original do veículo, também aqui há necessidade de pedir a emissão de um novo CRV. Então, quando for alterado qualquer característica original do veículo. Exemplo: mudança de cor, rebaixamento da suspensão, mudou uma característica original do veículo. O documento está falando a cor do veículo, está falando as características do veículo, como a placa, a marca, a espécie. Então, alterou qualquer característica do veículo, tem que pedir a emissão de um novo CRV.
Os dados do documento têm que bater com os dados originais do veículo e com os dados alterados. Tem que pedir a emissão de um novo CRV. E quando houver mudança de categoria, essa mudança de categoria aqui, quando fala categoria, não é aquela categoria de habilitação que vocês já viram, que você já viu, não. É aquela categoria de habilitação que você tira, categoria A, B, C, D, E, essa categoria de habilitação. Agora falando de veículos, então conforme os veículos, o veículo também tem sua categoria. Então os veículos conforme a sua categoria, ele pode ser particular, que é o que cada um tem. Pode ser aprendizagem, que é o veículo de autoescola. Pode ser aluguel, são os táxis, mototáxis, empresas de ônibus. Então, exemplo, se você comprou um veículo de autoescola, que é um veículo de aprendizagem, a categoria dele é aprendizagem. Agora, o veículo é seu, é um veículo particular. Então, tem que pedir a emissão de um novo CRV. Vai vir um documento que anterior ele era o veículo de aprendizagem, agora ele é um veículo particular. Então, tem que pedir a emissão de um novo CRV. Então, é nesses casos que há a necessidade de pedir a emissão de um novo CRV, que é o certificado de registro do veículo, documento do veículo que não é de porte obrigatório. O veículo possui outro documento, então são dois documentos, o CRV e o CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento do veículo, que também pode ser chamado de CLA, que é o certificado de licenciamento anual. Aqui está com CLA, certificado de licenciamento anual. C de certificado, L de licenciamento, então o L aqui vem como licenciamento, e A anual, que o documento tem que ser renovado anualmente. Todos os proprietários de veículos automotores têm que licenciar o seu veículo anualmente, junto ao órgão executivo de trânsito do Estado, do Distrito Federal, que é o DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado. O documento tem que ser renovado, tem que ser pago anualmente. Esse documento também você pode encontrar como CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Então, vou colocar para você aqui como você pode encontrar CRLV. O licenciamento, o L também contém como licenciamento. É o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. O que integra o licenciamento anual? O que você tem que pagar todo ano, todos os proprietários de veículo automotor? Tem que pagar o IPVA, que é o Imposto sobre o Veículo Automotor. Tem que pagar o DPVAT, que é o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, e pagar a taxa de licenciamento. Então, todo ano, o proprietário tem que pagar o documento, você vai estar devidamente licenciado. O documento você paga, depois chega na sua casa o CLA ou CRLV. Então, outra questão que é importante para a prova, costuma perguntar lá o que integra o licenciamento anual dos veículos automotores. Então, integra o licenciamento anual. O que integra o licenciamento anual? O pagamento do IPVA, que é o Imposto sobre o Veículo Automotor, o DPVAT, que é o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, e também a taxa de licenciamento. Então, isso aqui integra o licenciamento anual. Lembrando que, se o proprietário do veículo tiver cometido multa, tiver cometido infração naquele ano e tem que pagar a multa ainda, não pagou, ele tem que quitar a multa. Às vezes você pagou os documentos, PVA, DPVAT, licenciamento, e o documento não chega no seu endereço. Talvez porque você tem multa e não quitou aquela multa. Você tem que pagar a multa para aí o documento chegar no seu endereço. Então, pode-se afirmar que a quitação de multas cometidas naquele ano também integra o licenciamento anual dos veículos automotores. É integrado pelo pagamento do IPVA, DPVAT,
que é o seguro obrigatório de danos pessoais, e a taxa de licenciamento. Também as multas cometidas naquele ano. Integra o licenciamento anual. Voltando a falar um pouquinho mais sobre o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, aquele documento do veículo que não é de porte obrigatório, mas em alguns casos há necessidade de pedir a emissão de um novo CRV, e um desses casos é a transferência de propriedade. Lembra? No caso de transferência de propriedade, a necessidade de pedir a emissão de um novo CRV. No caso de transferência de propriedade, a partir do momento que esse documento é datado, que esse CRV é datado, chamado popularmente recibo, a partir do momento que esse recibo é datado, o antigo proprietário ele tem 30 dias para frente para pedir a emissão de um novo CRV. Se esse antigo proprietário não pedir a emissão de um novo CRV no caso de transferência de propriedade no prazo de 30 dias, ele será punido com uma infração grave, 5 pontos de inclusão no prontuário para esse proprietário antigo que vendeu o veículo e não pediu a transferência de propriedade no prazo de 30 dias. Então, qual é o prazo que o antigo proprietário tem para pedir a emissão de um novo CRV no caso de transferência de propriedade? Então, o prazo é de 30 dias. Tem 30 dias para frente para pedir a emissão de um novo CRV. Ó, prazo 30 dias. Outro item interessante também vem nas questões de infrações. Pode perguntar também no caso de transferência de propriedade. O proprietário que não pedir a transferência no prazo de 30 dias será punido com, então ele será punido com inclusão de pontos no prontuário, 5 pontos, que é referente à infração grave, que é 5 pontos de inclusão no prontuário. Então são duas questões aí que vocês já aprenderam aqui agora comigo. Documentos de porte obrigatório. Falando de documentos de porte obrigatório, mas defina, então, defina documento de porte obrigatório do condutor ou documento de porte obrigatório do veículo. Então, documento de porte obrigatório do condutor ou do veículo. Preste atenção na prova, eles podem pegar você lá. Então, documento de porte obrigatório do condutor pode ser a PPD, permissão para dirigir. Aquele que tirou a primeira habilitação, ele está por enquanto com a PPD, vai ficar com a PPD durante um ano. Após um ano, com a permissão para dirigir, aí ele vai pegar a definitiva, o condutor vai pegar a definitiva, que é a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Quem já tem a definitiva vai estar com a CNH. Ou então também pode ter a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, que optou por tirar a ACC, que é conduzir apenas um ciclomotor. Lembrando que o ciclomotor é aquele veículo que só vai até 50 cilindradas, até 50 km por hora. Pode optar por tirar a ACC, aqui ele vai estar com a ACC. Esse é o documento de porte obrigatório do condutor. Tem também o documento de porte obrigatório do veículo, que é o CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual. Pode falar também prova CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que é aquele documento de porte obrigatório, você tem que circular com ele. Esse documento tem que ser renovado anualmente, junto ao órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Esse é o documento, então, de porte obrigatório do veículo. Todos válidos exclusivamente no original. Então, não vale nenhum tipo de cópia. Pode falar xerox, cópia fotostática, xerox autenticado. Não falou cópia, qualquer tipo de cópia, xerox, não vale. Eles são válidos exclusivamente no original. Esse documento de habilitação, PPD, ACC, CNH, são válidos em todo o território nacional, exclusivamente no original. Todo proprietário de veículo automotor tem que licenciar o seu veículo anualmente. O que integra o licenciamento anual? Pagamento do IPVA, que é o imposto
DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais, a taxa de licenciamento, lembrando também que a quitação de multas integra o licenciamento anual. Saiba mais sobre o DPVAT. Então, vou falar com você um pouquinho mais sobre o DPVAT, que é o que também integra o licenciamento anual, que é o seguro obrigatório de danos pessoais. Você sabia que o DPVAT é o maior seguro social do Brasil desta modalidade? Por quê? Porque ele cobre toda a população brasileira, estendendo-se a estrangeiro com permanência legalizada aqui no Brasil. Então, todos que sofrem acidentes de trânsito aqui no Brasil, com estadia legalizada, com veículo registrado e licenciado aqui no Brasil, terá direito à indenização. Então, o condutor estrangeiro terá direito à indenização. Saiba mais sobre o DPVAT. O DPVAT integra o licenciamento anual dos veículos automotores. Como eu disse anteriormente, o que integra o licenciamento anual é o pagamento do IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, DPVAT, seguro obrigatório de danos pessoais e a taxa de licenciamento. Lembre também que a quitação de multas cometidas naquele ano também integra o licenciamento anual. Então, esse é o que integra o licenciamento anual. Falar um pouco mais sobre o DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais, o que também integra o licenciamento anual dos veículos automotores. O DPVAT, o que é interessantíssimo aqui de começo você saber, que ele é o seguro obrigatório de danos pessoais. Então, que tipo de danos que o DPVAT cobre? Danos pessoais. Você pode encontrar nas alternativas que ele cobre danos morais, danos materiais, não cobre, pois já tem seguro específico para isso. Ele cobre danos pessoais. Vamos para a alternativa, danos pessoais. Quais são os danos pessoais que o DPVAT cobre? Vou puxar aqui para baixo. Quais são os danos pessoais? São 3 danos pessoais, lembre para a prova. Quais são os danos pessoais? O primeiro dano aqui é morte, que quem será ressarcido é a família da vítima. O outro dano pessoal aqui é invalidez permanente. Quem será ressarcido é a própria vítima. E danos que são despesas de assistência médica e suplementares, que será ressarcido quem efetuou com as despesas hospitalares. A pessoa foi para o hospital, teve as despesas hospitalares, quem arcou com as despesas depois entra com o seguro e vai receber como danos, que são despesas de assistência médica e suplementares, que será ressarcido quem efetuou com as despesas hospitalares. Você sabia que o DPVAT é o maior seguro social do Brasil desta modalidade? Porque ele cobre toda a população brasileira, estendendo-se a estrangeiro com permanência legalizada aqui no Brasil. As indenizações são pagas individualmente, não importando quantas vítimas estão envolvidas no mesmo acidente. Não importa se as vítimas que estão envolvidas envolvem condutor, passageiro, pedestre, ciclistas, todos que estão envolvidos no mesmo acidente com o veículo automotor terá direito à indenização. Frisando então, o DPVAT ele cobre somente danos pessoais. Mas aí o aluno fala assim, mas ele vai ressarcir um valor material, né? Porque o valor é pago em dinheiro, o seguro é pago em dinheiro, claro. Mas ele tá ressarcindo um dano pessoal, morte, invalidez, despesa hospitalar. Danos materiais não é o DPVAT que ressarce. Danos materiais é a multa reparatória, que vem para reparar danos materiais resultantes de crime de trânsito. Então não tem nada a ver com o DPVAT. Lembre então, o DPVAT é somente danos pessoais. Quais são esses danos? Morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. O DPVAT,
ele cobre toda a população brasileira, estendendo-se a estrangeiro com permanência legalizada. Então veja bem, falou lá do condutor estrangeiro. O condutor estrangeiro tem direito à indenização. Agora, se falar veículo estrangeiro, o veículo estrangeiro não tem direito à indenização. O veículo que é estrangeiro, ele paga documento no país de origem dele, então ele licencia o seu veículo lá no país de origem desse veículo, não aqui no Brasil. Então, se ocorre um acidente aqui no Brasil, não terá direito à indenização. Mas se o condutor é estrangeiro, o veículo é licenciado no Brasil, não tem problema se o condutor é estrangeiro, ele tem direito à indenização. Condutor, então, estrangeiro tem direito, veículo estrangeiro não tem direito à indenização. Quem mais não tem direito à indenização além do acidente que envolve veículo estrangeiro? Acidente que não envolva o veículo automotor. Então tem que ter um veículo automotor no meio do acidente. Por exemplo, se o acidente envolveu um condutor de um veículo automotor que se chocou com 2 ciclistas, quem terá direito à indenização? Os 3. O condutor do veículo automotor e os 2 ciclistas. Todos que estão envolvidos no mesmo acidente terá direito à indenização. Tem um veículo automotor no meio, mas se fosse somente 2 ciclistas, não teria direito à indenização, porque não envolve veículo automotor no meio. Então, o seguro não cobre acidente que não envolva veículo automotor. Também não cobre atos ilícitos, por exemplo, no caso de roubo. Todos terão direito à indenização se ocorrer um acidente, exceto o ladrão. Só mais uma vez, então, recapitulando, o DPVAT não cobre danos materiais nem morais, pois existe seguro específico para isso. Cobre sim, então, danos pessoais. Os valores atualizados, documentação exigida para entrar com o seguro, prazo de entrega de documentação, de liberação do seguro, após a documentação seja toda preenchida e completa, todas as informações você pode acessar o site www.dpvatseguro.com.br. Lá vai estar todos os valores atualizados, as informações atualizadas para você. Aqui lembrando só mais uma vez, então, o tipo de dano que o DPVAT cobre são danos pessoais. Então, no caso de danos, a própria vítima ou quem efetuou com as despesas, invalidez permanente, a própria vítima será indenizada, morte, que a família será indenizada. São os danos pessoais que o DPVAT cobre.